Muito bem, seguimos aqui no nosso evento Debates Até Quando? Gente, vamos agora para o nosso terceiro debate, nossa terceira conversa, falando de um tema não menos relevante, não menos importante, obviamente. Nós vamos falar sobre a liberdade sexual das mulheres e a emancipação do corpo feminino. Vamos falar com a psicóloga Letícia Goulart. Quem for chegando aí, por favor, vai compartilhando. É só clicar ali no aviãozinho. Tô deixando uma musiquinha de fundo para receber a Letícia. Letícia, já já eu te coloco aqui. Vamos só esperar aqui a live informar os seguidores, que iniciou o vídeo ao vivo, porque ainda não informou segundo a live. Nicole está chegando. E aí vamos curtir a musiquinha. Lembrando a todos vocês que hoje é o dia dos debates, até quando? Então depois da Letícia às 5 horas eu vou fazer uma conversa com a psicóloga Elaine Siderli para falar sobre as proteínas que choram. Esse debate vai ser um debate importante sobre vegetarianismo, veganismo. Então compartilhem com as pessoas. Precisamos falar sobre o assunto de agora. Letes, vou te colocar já. Vamos ver se dá certo de trazer. Aê! Deu certo! Estou tão feliz de estar aqui hoje com esse time maravilhoso que eu vi todo mundo. Eu falei, nossa, Ah, peraí, tá atrás de mim. nossa bolha é boa, né? A nossa bolha não é Não, boa? tem qualidade, viu? Nossa, que delícia essa bolha, gente. Dá pra Muito entender o bom. quanto a gente quer morar nessa bolha, né? Eu já falei que a gente precisa criar uma comunidade e ir pra lá. Bom, estamos tentando, inclusive, fazer com que essa comunidade se expanda e acho que essa possibilidade que a gente criou hoje, né, de continuar aí fazendo o que a gente gosta, inclusive, de enaltecer aí questões importantes, relevantes sociais. Uhum. Para quem não conhece a Letícia é psicóloga, trabalha com psicoterapia clínica e psicologia organizacional. Ela é a fundadora da Síntese DHO, que inclusive é o arroba que vocês estão vendo aí. Então, quem não seguiu a Letícia e a Síntese é só seguir para acompanhar. Ela posta conteúdos todos os dias com uma série de informações extremamente relevantes. Então, acho que faz sentido quem está por aqui pelo núcleo ir lá. Gente, quem está chegando, por favor, não esquece de compartilhar, chama outras pessoas. A gente sabe que muita gente acaba esperando, eu vejo depois, porque vai ficar gravada, mas agora é a oportunidade que a gente tem de tirar dúvidas, de debater. Então também podem escrever aí nos comentários de vocês. A gente tem aí o limite de 50 a 1 hora, né? 50 minutos, 1 hora. Letícia fala bastante, até porque é um assunto que precisa ser falado Nossa, vai bastante. ser um Deus nos acuda hoje de pra falar. E aí, Let's, eu vou já então introduzir já uma pergunta para você, para a gente iniciar o Uhum. nosso papo. A temática da conversa com a Letícia. A Pressa está dizendo, além de tudo isso que eu falei, fez também Olhei por Dentro. Ai, beijo, Pracinha. Saudade. A Bom, sim. Precinha! Pressa, chama todo mundo. Cadê a galera? Cadê a Alemanha? Cadê todo mundo? Precisa estar aqui todo mundo para falar disso. Então, Let's, nossa temática, então, e é uma temática que você se debruça há bastante tempo, né? Então, a gente vai falar sobre liberdade sexual e a emancipação do corpo da mulher. E eu quero começar pelo básico e, assim como todos nós estamos com essa sensação nesse evento de que não deveríamos estar falando disso, que não teríamos que falar disso, que não precisaríamos falar disso, a pergunta para você inicial é: por que que a gente ainda precisa falar sobre este assunto? Então, né? E é engraçado, uma das respostas foi até vivida por nós essa semana, quando a gente postou o tema da live. Não sei se aconteceu no núcleo, mas as pessoas vieram falar para mim: nossa, mas e aí? Vai falar de promiscuidade mesmo, né? Vai falar de aborto e tal. E então a gente percebe o quanto as pessoas não têm a mínima noção, né, do que se trata a emancipação do corpo da mulher, do que se trata a carga histórica que o corpo da mulher foi submetido, subjugado e ainda é subjugado até hoje, né? Então eu acho que para a gente falar um pouco sobre por que nós estamos falando disso ainda, a gente precisa dar uma volta na história mesmo, né? Então, se a gente for olhar a história da humanidade mesmo, assim, a galera antes de Cristo,
eles tinham as religiões extremamente matriarcais e, portanto, a sociedade ela era formada dentro desse matriarcado, né? O que é um matriarcado, né? Eles acreditavam que existiam vários deuses, então eram religiões politeístas. Uhum. E isso fez com que a cultura deles fosse mais abrangente, né? Então, Uhum. eu tinha um deus a mulher e eu tinha um deus homem, né? Uhum. E essas duas energias se uniam, né? Uhum. Mas a deusa, no caso, ela era muito mais considerada, porque eles faziam uma relação do divino com as terras, com o cultivo, né? Então, quando eles tinham grandes colheitas, etc e tal, eles falavam, deusa, muito obrigada pela sua fertilidade, estamos comendo por conta disso, né? E por conta disso, os deuses homens eram mais relacionados à morte, à guerra, porque eles estavam mais desse lado da batalha, da violência. E aí o que acontece, né? Quando eu sou tribal, politeísta, eu preciso achar vários símbolos, né? Não existe uma cruz, né? Então não existe um símbolo, existiam vários símbolos ali. E os Uhum. símbolos desse principal era a natureza. De forma que era muito intrigante para eles que uma mulher pudesse ser o corpo que gerava uma outra vida. E acredito que seja intrigante até hoje, né? Por mais que a gente tenha conhecimentos científicos, né? Mas Uhum. onde que está esse portal, né? Que faz uma mulher ter um ser dentro dela vivo que é uma vida nova, né? Algo totalmente novo. Então eles encaravam isso como extremamente divino. A menstruação era extremamente divina, estava relacionada às fases da lua, né? Então eles tinham todo esse conhecimento natural e por compreender o mundo como cíclico e a mulher como cíclica, eles davam a mulher como uma consorte da natureza, né? Como uma representação divina na Terra. Uhum. E aí perdurou por pouco tempo, né? Teoricamente, porque aí depois vieram as religiões patriarcais, né? A que teve mais expansão foi a católico-romana na época, né? Por causa de Roma, que chegou ali dominando as outras religiões, e aí essa dominância nem sempre ela foi por violência, tá? Ela foi Uhum. também muito por mistura mesmo de crenças, né? Então, por exemplo, com os vikings, né? Era fácil, porque os vikings eles achavam que só os guerreiros iam para o céu. E aí chegou alguém e falou assim: não, gente, todo mundo vai para o céu aí se vocês seguirem essas regras, né? Então as Uhum. mulheres, principalmente, aderiram bastante ao cristianismo, né? Entre outros fatores históricos, né? Mas assim, com essa ascensão dos católicos romanos, né? Quando Constantino, lá imperador da Roma, falou assim: não, a Roma é cristã. Aí muitos templos antigos foram derrubados, davam-se nome de fazer aquela sincronicidade, né, entre os santos e os deuses antigos, né? E Uhum. assim foi misturando essa cultura. Só que o patriarcado, né? Porque a gente chama patriarcado porque Deus, no caso do cristão, dos cristãos hoje, os cristãos, né? Hoje é um pai, né? É um Deus, é um homem, né? E ele teve um filho, homem também, e um só, né? E ele teve esse filho sem nenhum aparato sexual, né? Esse filho veio de uma virgem, né? Então aqui a gente já tem uma castração da mulher, assim, desse corpo, né? A mulher ela foi excluída do que era divino, né? E até Uhum. então ela era a ascensão do divino na Terra, né? Então você imagina como psicologicamente foi essa transição também, né? Cultural. Então, quando Constantino fez lá o Concílio de Nicéia, que pegou uns bispos e padres influentes e falou: gente, vamos organizar a Bíblia para dar acesso à Bíblia para todo mundo. E aí ele fez essa organização dos livros e tal, Uhum. e aí conseguiu, né, fazer essa distribuição. Isso foi muito bom em termos de Estado, né? Porque a visão de todo imperador dos tempos antigos era tornar a sociedade única, uma única sociedade. Né? Eles queriam recolher impostos do mundo inteiro. Né? Só. Isso é o sonho de todo mundo. Então, uma religião que, né, exaltasse o masculino e, consequentemente, né, controlava as mulheres era muito bom naquela época, porque as mulheres eram dadas como deusas. E aí era muito difícil, teria que ter uma imperatriz divina e etc. Né? Então, era mais fácil a gente foi conivente, digamos assim. E aí eu tenho bastante cuidado para falar disso, porque parece que a gente está falando sempre mal, né, das religiões cristãs, dos católicos. E não é isso, né? É a história. Né? Infelizmente, se a gente
pegar os livros de história, a gente vai ver que teve cruzada, teve, né, queimas bruxas, heresias e tudo mais, né? Uhum. Então, nesse conselho, se estabeleceu, então, ali a religião cristã como a religião topzera. E aí o clero foi ganhando muito, muito poder, né? Porque ele estava estabelecido em todas as grandes capitais, com os augustos lá, etc e tal, né? Só que aí começou a azedar. Por quê? Porque daí as mulheres começaram a se rebelar um pouco, porque elas não gostaram muito dessa situação, muitas delas não seguiam a religião cristã, não se identificavam, né, por falta até mesmo de né, uma representatividade, porque né, não tinha e tal. E aí começaram as perseguições, né? Então, assim, a partir de agora a mulher tem que ser virgem como Maria, até casar, né? Então, a partir de agora a mulher ela precisa disso, daquilo, 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 as mulheres foram ficando bem pistolas, né? Uhum. E aí teve peste negra, teve heresia, teve toda aquela gente que morreu muito na Europa antiga, né? E teve a Inquisição, que matou 150 mil pessoas aproximadamente, mas esses números eles não são exatos, né? Maioria mulheres, né? Então foi uma forma de aliviar essa tensão, porque estava Uhum. havendo uma rebelação. A gente não estava assim, nossa, beleza, né? Vamos trocar tudo aí a cultura, não me importo. Não, estava havendo rebeliões, né? Uma resistência. Uma resistência. E aí é muito louco, porque isso foi perdurando muito, né? Na Inquisição quase acabou essa resistência, né? Porque as pessoas morreram, né? E depois disso, passou a uma falta de população, né? Porque muita gente morreu e o Estado ele precisa de pessoas nascendo, ele precisa de pessoas para produzir, para dar dinheiro, para pagar imposto, para trabalhar, né? E olha que louco, né? Então a gente tem um marco histórico de 1988, na França, né? De prostituição medieval. Então, assim, as pessoas, elas permitiram essa prostituição para as mulheres pobres, né? E pior que isso, né? Eles faziam bordéis estatais, então essas mulheres, elas trabalhavam para o governo, para o Estado, Uhum. teoricamente, né? E isso surgiu após uma lei que ela praticamente descriminalizava, né, o estupro para mulheres de baixa renda. Então, as mulheres nobres não. Elas eram atendidas pelas leis, mas as mulheres não nobres tiveram uma lei de flexibilização desse estupro. E aí, todo mundo começou, né, aquela bagunça, os homens começaram a estuprar e tal, brigavam entre si. E subjugaram o corpo da mulher, que então só serviria para o homem de qualquer forma. Ou ela seria então estuprada, ou ela casaria com 10, 12 anos, né, como era de costume, ou então ela ia parar num bordel para ela ganhar a própria vida. Então, assim, eram essas as opções. Então, por isso que hoje, quando a gente fala ainda de uma liberdade sexual, a gente tem o estigma da prostituição, né? Porque as mulheres que insistiam na sua própria liberdade, elas não tinham como se manter, elas não tinham historicamente nenhum lugar para ficar. E aí elas eram segregadas ali, né? Uhum. Então a gente teve essa prostituição, essa era de prostituição medieval, Uhum. que inclusive foi um marco para a homofobia também. Porque até então as pessoas praticavam sexo, principalmente anal, para não engravidar, entre outras coisas, né? E ninguém se importava muito com quem você dormia e como você dormia, né? Mas aí, a partir do momento que o útero da mulher passou a ser propriedade do Estado, ele decide com quem você dorme, quando você casa, ou quando você não casa, ou quando você é estuprado, ou quando você não é estuprada, quando você tem filho, quando você não tem filho, né? Aí eles chamavam de sodomia, se eu não me engano, né? Então, também Tem tinham uma esses relação aí. isso, tinham esses bordéis como uma cura gay da época. Tipo, olha, o melhor de tudo, galera, é que vocês podem se curar, venham aqui experimentar, né? Então a gente tem tudo isso muito enraizado. E é por isso que quando a gente fala, por exemplo, de legislação de aborto, de legislação de flexibilização para quando a mulher sofre um estupro, ou quando a gente pede que tenham mulheres na delegacia da mulher, que essas delegacias fiquem abertas até tarde, porque elas ficam abertas de segunda a sexta no horário comercial. Né? A maioria da violência acontece de fim de semana, o cara volta alcoolizado, bate na esposa, né, etc e tal. Então, assim, não serve, né?
A gente viu um relato de um estupro, esqueci o nome da menina, mas é recente, que ela foi drogada dentro de uma boate e tal, e o cara estuprou ela, e ela descobriu que ela foi estuprada quando ela chegou em casa, tomou banho, etc e tal, ela tava muito ruim, né, realmente drogada. O cara realmente drogou ela, né. E ela conta, né, ela fez uns trends no Twitter dela, né, ela conta que, por exemplo, fotografaram a vagina dela na delegacia, tipo, homens, né? Então, assim, o quanto para a mulher é difícil esse lugar também de repente denunciar, etc e tal. Então, toda essa herança histórica, ela vem com a gente. Então, se a gente for pensar, né, antes de tudo isso acontecer, as religiões politeístas existiam e não havia uma religião monoteísta, né? E, inclusive, a Igreja Católica, ela foi muito violenta porque ela não aceitava os deuses alheios, né? Uhum. Porque uma das coisas era, olha, nosso Deus é o único. Então não tinha muito um acordo. Não tinha muito um. Não, eu fico com o meu aqui, você fica com o seu. Como era antigamente, né? Com os incas, os antigos Uhum. impérios eram. Você Uhum. conquistava lá, fica com o seu Deus, eu fico com o meu e todo mundo, né? E Uhum. não era assim. Então a gente vai passar a ver a menstruação, em vez de divino, por exemplo, como um castigo. Uhum. Porque é Eva, pecadora, tal, tal, tal. A sexualidade da mulher, em vez de divino, como pecado, né? Então, aquela endemonização da vagina, né? Que, meu Deus, né? A fertilidade e a maternidade dela passa de desejo a obrigação. E Uhum. até hoje a gente carrega esse estigma da obrigação, né? Uhum. A performação dela, né? Tanto sexualmente como para a sociedade, né? A forma como eu estou hoje, né? Eu estou em casa, podia estar sem maquiagem, podia estar com o cabelo preso, podia estar, mas eu preciso performar para ser vista muitas vezes, né? E Então aí, essa deixa eu até performance. acrescentar uma coisa nisso que você está dizendo, que me pareceu muito até na fala junto com o Everton e com o Thales, do como é muito difícil você falar de uma realidade machista ou de uma realidade racista e você não falar de tudo junto, porque a história vai sendo contada e todas essas questões elas vão se aproximando de alguma forma, né? Tanto que você estava contando aí. E não tem como não contar a história do patriarcado sem falar do capitalismo, né? Não tem como falar da Uhum, emancipação do corpo da mulher ou do aprisionamento do corpo da mulher se não falar do interesse financeiro que existe. Então, quando a gente uhum. conta a história, a gente percebe que a história foi contada de um jeito que era conivente para quem estava naquele momento contando a história, né? Sim, sim. Tem uma frase de uma música que eu gosto muito, que é do Engenheiros do Havaí, que diz que a história se repete, mas a força deixa a história mal contada. E é isso, né? Quem tem mais força é quem vai dar a história, né? Da forma que conquistou, né? Quem conquistou conta a história. Porque a história de quem foi conquistado não existe, né? Não E o existe. que Quando é. existe, a história, Desculpa. ela é. Uhum. Não, é o delay. Não, e o que é para você hoje? O que, que é na tua prática hoje, aí falando com a Letícia, profissional da psicologia, atriz, Uhum. artivista, estou intitulando todos vocês como artivistas. É, mas o que é e como é para você essa luta pela liberdade sexual e pela emancipação do corpo hoje? O que é isso hoje para você? Como é que ela acontece hoje? O que, que precisa ser feito hoje? Aí que tá, né? Hoje ainda a gente tem pouca discussão sobre o assunto, né? Então a gente está tendo alguns livros que vão trazer primeiro a parte histórica e depois o que a gente vai fazer agora com isso tudo que arrumaram pra gente, né? E aí, hoje, eu acho que a gente precisa começar nesse resgate do que pra gente é considerado sagrado na gente, sabe? Então, se a gente for falar, por exemplo, de um país onde sei lá, menstruação é tabu, sabe? Toda mulher que tem útero menstrua, gente, né? Tipo, é muito louco que a menstruação seja um tabu, entendeu? Porque é como fazer xixi e cocô, assim, não tem. É muito louco, cara, né? E aí a gente pensar que, por exemplo, na Índia, 88% das meninas não tem nenhum tipo de proteção higiênica, né? Elas menstruam ali nas areias, nas Uhum. cinzas, nos tecidos. Né? Se a gente for falar da Bolívia, por exemplo, que o sangue menstrual é dado como agente de doença infecciosa transmissível, né? Se a gente for falar de Bangladesh, que queima o lixo menstrual, se a gente for falar da África, que as pessoas não têm
como, né, coletar essa menstruação, e as meninas deixam de ir para a escola quando estão menstruadas, né? Então, menstruação, cara, uma coisa que todo mundo tinha que ter acesso é um material higiênico para a sua menstruação, né? Então, a gente aprende com esse tipo de violência muito sutil, a gente tem nojo do nosso corpo, né? A gente mulher. E isso piora porque a gente não tem o nosso corpo externo, né? Então, eu sempre pergunto, quando surge essa demanda no consultório, eu sempre pergunto, você já pegou um espelho e pôs embaixo da sua perna e olhou para sua vagina? Por que não? Porque isso não acontece, né? A gente não tem uma visão da nossa vagina, né? Então, você pensa que a mulher, quando ela olha para baixo, ela vê a barriga. Ela não tem, cara, né? Não é a mesma coisa como o homem, que ele tem, que ele toca, que ele mexe. Não existe isso, né? E quando a gente fala da mulher, ela não conhece o próprio corpo. As mulheres não sabem por que menstruam, né? Então elas não sabem por que elas ficam mal-humoradas uma semana antes da menstruação. Elas não sabem o que é a menstruação, né? E isso eu falo por mim. Eu até certo ponto também não tinha. Eu fui buscando esse conhecimento, eu também não tinha. E é tudo muito recente, né? Porque a internet vai nos fomentando isso, assim, né? Então, se a gente pensar que 40% das mulheres no Brasil nunca se masturbaram, né? 40%. 55% das brasileiras não têm orgasmo. Você imagina, cara, você viver uma vida sem saber o que é um orgasmo. É muito bizarro, né? É muito escroto isso, né? Então, assim, a gente aprende que não pode pôr a mão no nosso corpo, a gente tem nojo do nosso corpo. Você quer fazer uma mulher ficar horrorizada? É você falar pra ela, de repente, assim, você já tentou usar um absorvente interno? Tipo o copinho, né? O coletor? Ela vai falar assim, ai, não, que eu tenho medo que fica lá dentro. Que é um pouquíssimo conhecimento do corpo, cara, porque o útero tem o tamanho da sua mão, sabe? Tipo, sem enfiar o dedo assim, ó. Acabou o seu útero, né? Não é um buraco negro no seu corpo, que as coisas vão se perder lá dentro, né? E Então a como é gente que não... a gente, desculpa, como é que a gente resolveria isso? Qual que é para você, assim, você engajada nessas temáticas, nessa pauta? Aonde é que a gente tem que intervir? Qual é a ação que tem que ser feita? E mais, aí eu já vou deixar uma pergunta para depois. Uhum. Qual é o papel do macho nesse processo? Socorro, né? É ir embora, Então, é outro planeta. Marte, papel do Marte. hétero top, né? É Marte. Brincadeira. Então, aí que tá. Eu acho que tudo começa, obviamente, na educação de gênero e Educação. na educação da sexualidade, que são duas coisas endemonizadas na nossa cultura, né? Então, você vai falar de uma educação de gênero, o pessoal acha que é escola de gay. É umas coisas muito bizarra, muito louca, muito doida, de pessoas que nunca olharam o material, né? Então, existem materiais, né? E aí é o que eu sempre digo para as pessoas que vêm com esse discurso, né? E se fosse? E se fosse? Qual o problema? Uhum. Né? Então, e se fosse realmente um meio de liberdade para as pessoas se expressarem? Qual o E que problema? medo é esse, né? Assim, por isso que a gente cunha o termo da fragilidade, porque assim, que tão frágil é o homem macho, hétero, branco, que tudo amedronta, que tudo abala, né? Que dar Então, espaço ao preto abala e ameaça o lugar dele, que dar espaço à mulher faz com que ele... É muito louco essa fragilidade, né? mas é muito entendível, né? Porque se a gente for ver no Brasil hoje, né? Primeira coisa, dentro das nossas escolas, a gente estuda a cultura de outras pessoas. Né? Então, teve recentemente o caso do prefeito de Jundiaí que queria ensinar italiano para as crianças. Eu acho que se tivesse que ensinar uma segunda língua aqui no Brasil, tinha que ser o tupi. Né? Porque, né? Assim. Então, assim, primeiro que a gente começa a ver a nossa história pelo viés do oprimido. E o oprimido, ele tem a tendência de virar opressor. Né? O que o oprimido quer? Ele quer ter um lugar no sol e ele tem que ter esse lugar com muita consciência para ele não se tornar um opressor, porque essa é a tendência, né? Então eu como mulher, eu fui oprimida a vida inteira. Agora, às vezes, é difícil para mim não olhar um cara tendo um discurso extremamente machista e pensar, ai, né? E Uhum. fazer a politizada e guardar isso lá dentro e falar, olha, Sim. deixa eu te explicar, né? Então, existe esse lugar, estou falando da minha parte, né? Dessa dinâmica. E nós viemos numa educação que diz, olha, você foi oprimido, você foi oprimido, você foi oprimido, foi oprimido. E fomos. Indiscutível, indiscutível.
menos o homem branco. O homem branco nunca foi oprimido, certo? Uhum. Então, a sombra que se tem da opressão é muito assustadora, né? Então, é a mesma coisa quando eu sou uma pessoa que almejo muitos planos, né? Primeiro eu sofro muito para ter sucesso naquilo, depois eu sofro muito para manter aquilo, e depois eu sofro muito de medo de perder aquilo para sempre, Uhum. né? E Uhum. percebe que esse homem hétero, branco, né, que, digamos assim, ele tá dentro desse ciclo de sofrimento, né? Ele não consegue, porque primeiro ele não pode olhar muito pro outro, porque isso é escroto. Por exemplo, já pensou, o cara chora? Uhum. Zoado, né? Já pensou, o cara se apaixona de verdade? Né? Porque, poxa, não precisa tanta mulher no mundo, né? Já pensou, o cara entende? Então, desde criança, ele é instruído a não pensar em ninguém, só nele. Desde criança. Você assiste um filme que os meninos crianças assistem hoje? Vingadores. Nada contra os Vingadores. Nada contra. Mas esse estigma de eu não concordo com esse aqui, ele tem que morrer. Né? Então a gente vem educando esses meninos assim. A gente vem educando esses meninos. E aí não adianta a gente chegar hoje na sociedade, como ela tá, e dizer, nossa, por que os homens brancos são opressores? Bom, porque eles Uhum. não choravam, porque eles não têm Uhum. acesso à cultura, porque eles, né? Uhum. Eles não têm acesso a nada que traga essa sensação de sensibilidade. Então, obviamente, ele não vai ter sensibilidade, né? Ele foi ensinado a ser assim. É o ambiente dele. E quando ele tem, ele oprime, porque ele acha que é ruim, e ele acaba se consumindo nessa opressão, né? Então, eu acho que, primeiramente, a gente precisa ter educação de gênero, né? E uma educação sexual de qualidade. Porque eu que sou mulher, o que eu aprendi na escola? Educação sexual, que na verdade era na aula de ciências, né, na minha época. Bom, reprodutores, somos reprodutores, é isso, somos reprodutores. E aí, como que eu vou buscar essa educação? Ah, então vou ver um filme pornô aqui, vou ver como é que é. E aí, O chegando filme no filme pornô pra pornô, você entendeu? Porra nenhuma. Desculpa, pra homem, né? tá E tudo pra certo. homem também, que de novo a gente vai ali falar pro indivíduo assim, olha, os outros têm que te servir, né? Então o filme pornô, péssimo, péssima referência. Que outra referência tinha na minha época, né? Revista. Aí a revista é sempre assim, como deixar ele louco, como nananã. E aí a gente volta para a roda da performance. A gente volta para o problema da performance. Eu gostaria muito que tivesse tido uma revista que falasse assim para mim: ponha um espelho debaixo dessas pernas, veja o que você tem aí, brinca com isso e vê o que você gosta. Uhum. Porque isso vai fazer eu ter uma relação sexual de qualidade sem que eu precise performar. E essa Esqueça. liberdade que se busca e a emancipação desse corpo, quem que se beneficia com isso? Assim, óbvio, tá nítido que é mulher, mas assim, como é que é isso dentro dessa estrutura social? Quando a gente conseguir, e aí você vai me dizer o quão distante a gente está disso, mas se a gente conseguir essa emancipação, quem se beneficia dela? Então, primeira coisa, né? Eu acho que a emancipação do corpo, ela é muito simbólica. Ela é muito simbólica, né? Porque é o primeiro contato que você tem com você mesmo. É o primeiro autorrespeito. É o primeiro autocarinho. É o seu autoconhecimento, né? Então, quando a gente não tem isso, né? Quando a gente é isolado do nosso próprio corpo, Uhum. a gente não tem essa conexão, né? A gente tem uma tendência a ser mais subjugado, a ser mais submisso, a ser mais. A não entender direito qual que é o seu lugar dentro do corpo, né? A Então, não por fazer exemplo, boas escolhas. vamos fazer boas escolhas. Eu tô casada, exemplo, né? Tô casada com um cara que me maltrata, mas olha, eu também não fiz o almoço, né? Por quê? E o que isso tem a ver com o corpo? Isso tem a ver com o seu físico, com a sua, com o seu autorrespeito, né? Com a sua condição de mulher, né? Ou então, eu faço sexo e nunca na vida tive um orgasmo. Poxa, então isso é violento com você. Isso é desrespeitoso, é violento com você, né? Então, assim, quando a gente não tem controle do nosso próprio corpo, nós somos muito facilmente dominados. Ponto. Como eu provo isso para você? Maslow, né? Então, como que é a mulher não emancipada? Ela está preocupada se ela vai pertencer ou não. Então, por isso, estética, nananã, etiqueta rosa, maquiagem, não corta cabelo, faz assim, faz assado. Unha. Peraí, deixa eu só sinalizar para todo mundo. Gente, Maslow
para quem não é da psicologia, Maslow é um autor da década de 50, 60, que postulou uma teoria que explicava a motivação humana a partir da satisfação das necessidades, né? Então, que nós nos movemos para a busca de satisfação de certas necessidades. E ele representa isso dentro de uma estrutura piramidal, o que reflete muito uma estrutura social. Então a gente tem que, na verdade, satisfazendo primeiro necessidades mais básicas para que outras se manifestem e eu possa chegar no topo dessa pirâmide e ser uma pessoa autorrealizada. E aí o que a Letícia está trazendo é que se eu não tenho essa emancipação do meu próprio corpo, eu, na verdade, fico patinando nesses primeiros degraus básicos e não alcanço uma autorrealização. É isso? Eu já antecipei tua Não fala? é isso. Antecipou um pouquinho, mas é Mas isso vai. mesmo, né? Eita, viu esses homens? Cadê? O que acontece, né? Então, na base da pirâmide, a gente tem o quê? Comida, sexo, necessidades básicas, né? Xixi, Uhum. cocô, né? Sim, A base. a A base. mulher, ela é não é suprida em comida, porque ela não pode engordar, porque ela não pode comer isso. Porque já pensou o quanto uma dieta do não posso engordar te limita socialmente? Você E aí deixa de ir num isso, churrasco. isso é quando você traz também a questão dos impactos da estética, desses artifícios Sim, dessa feminilidade construída pelo patriarcado. sim, perfeitamente, né? Então, por exemplo, eu gasto mais dinheiro com produtos de higiene pessoal do que você. Você não precisa comprar uma base, um batom, não precisa comprar um negócio que limpa a sua cara depois. É, Você não precisa, não, e né? nem faço, na verdade. Não faço. Né? Então, primeiro começa aí, né? Financeiramente eu já estou vendida para o Estado. É lucrativo para o Estado que eu gaste dinheiro com a minha aparência. Eu não gostar do meu corpo é muito lucrativo, né? O Brasil aí é recorde de cirurgia plástica, porque é lucrativo, muito lucrativo. Quanto menos eu gosto de mim, mais as pessoas ganham dinheiro, né? Então tem essa escravização, que essa é a do pertencimento, que está um pouquinho mais em cima na pirâmide, né? Primeiro, mas nas necessidades básicas, né? A gente tem comida e sexo muito privado para a mulher. 55% das brasileiras não tem orgasmo. Não tem sexo, cara. Se você não tem orgasmo, você não tem sexo, né? E a comida, né? Que você não pode engordar, isso e aquilo, que até entra nas questões de gordofobia, que a gente também falou sobre isso no canal da Síntese esses tempos com a Uhum. Elaine, que vai fazer a próxima Próximo debate. live. Isso. Então a gente está privada de comida, está privada de sexo, a gente está privada de autoconhecimento, de autoestímulo, de autoamor, de autoafeto. A gente está sempre se doando para o outro. Uhum. Literalmente de corpo e alma, sempre. Sempre fazendo esse movimento. Então, eu não emancipar o meu corpo é bom para o Estado, que ganha dinheiro com isso, e é bom para o meu opressor, que ganha os meus serviços gratuitamente. Então, se meu marido, por exemplo, fosse opressor e só eu tivesse que, sei lá, cozinhar, né? Ele tá ganhando muito em cima disso. Ele não paga ninguém para cozinhar para ele, né? Então, eu sou sempre explorada pelo meu corpo e pelo meu serviço, pelo Estado e pelo homem, né? Sim, Infelizmente. Então, quem ganha com a emancipação? Eu ganho. Mas todos os outros interessados não, por isso ela não chega. Não vai chegar. Se você não fizer um esforço para buscar, ela não vai chegar. mas é possível essa emancipação sem ter que desestruturar o Estado? Porque a gente está falando também de uma necessidade de reformar toda uma estrutura, né? E acho que todas as nossas lives de hoje chegam numa conclusão parecida, cada uma a sua questão, essa estrutura precisa ser desconstruída, é isso. Assim, não tem como garantir a emancipação se não desconstruir essa história e não fazer de novo essa estrutura social. Então, não sei se desconstruir por completo, né? O pessoal tem um horror ao comunismo, ao socialismo. Eu acho que a gente precisaria de uma coisa totalmente nova, né? Mas o fato é que se você se emancipar, se você emancipar o seu corpo, se você ficar bem com você, você vai gastar menos dinheiro. O Estado vai sofrer com isso. Isso é fato. O comércio vai sofrer com isso, né? Então, quando a gente estava falando da era feudal lá, né, que liberaram os estupros, por quê? Porque os servos estavam brigando com os nobres. Eles Uhum. queriam ter direitos de igualdade. E aí, eu liberando o estupro, eles brigam entre eles. E me esquecem, né? Então, dessa forma como é hoje, essa hierarquia muito louca, que a gente consome corpos,
a gente consome animais, a gente consome nossos recursos naturais, a gente consome nosso habitat. Esse consumo desenfreado que a gente faz vai levar a gente ladeira abaixo se a gente não mudar de postura. Isso é fato. No caso, tá levando, né? Vai levar, não sei, já estamos, né? Já Tá. tá assado. Tá bem ruim já. Certo. Bom, Oletes, deixa eu já avisar todo mundo que tá aí, quem chegou agora. Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, eu só desativei os comentários para que a gente possa ver a Letícia falar. É super importante. Então, quem está aí e quiser fazer comentários, tem até uma pessoa que mandou uma pergunta no boxinho, Uhum. que quer uma dica de um livro dele, por favor. A pessoa quer saber mais sobre Maslow. Ai, gente, de Maslow. Vixe, você sabe, Guga? Vou falar a Então, na verdade, eu não verdade, sei. assim, é muito difícil encontrar uma literatura inteira dele para ele. Então, quem quiser Uhum. procurar é só ir em livros de administração ou de gestão de pessoas, porque ele foi muito atrelado, as descobertas dele e a teoria dele foram muito direcionadas para esse sistema de RH, né? capitalista, de como intervir no sujeito para que ele continue produzindo e se mantenha motivado. Uhum, Então uhum. é Abraham com H Maslow, para quem É perguntou isso aí. aí. É isso aí. Nossa, que legal. Nunca tinha visto essa caixinha. Primeira vez, olha. Então apareceu para mim, eu cliquei, menina, deu certo. Maravilhoso. Gente, mais perguntas. Quero que vocês falem mais perguntas aí para nós, por favor, tá? Para que a gente possa aí aquecer todo esse debate todo. E, Letes, eu quero que você ainda me responda a pergunta que eu joguei mais lá para você e ela se perdeu aí, que é quem é ou como é ou que papel tem o homem nesse processo? O homem nesse processo. Bom, eu acho que essa é uma pergunta muito pessoal. Não achava isso até ver a última live. Menina, a última live, eu já não sei nem o que eu tô fazendo Acabou aqui. com a vida. A última live eu tô questionando a minha existência ainda. Descobri que tá tudo errado no negócio de jogar de fala. Não, brincadeiras à parte, né? Que ótima live. Muito obrigada, inclusive, ao Everton e a você por ter proporcionado, né, esse conhecimento, esses conhecimentos novos, né? Mas eu vou falar o que eu penso, né? Então Por eu acho favor. assim. Primeira coisa, o homem, ele tem a tendência, e aí eu vou concordar um pouco com o Everton, né? De tirar a fala das pessoas, né? Então, eu já tive um amigo que me explicou por que eu tava sentindo cólica, sabe? E eu falei, cara, você tem útero? Obrigado, de nada. Então, algumas coisas. É porque acaba sendo assim, quando a gente fala de empoderamento da mulher, de emancipação do corpo e tal, 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 tem sempre as pessoas que simpatizam com o movimento e querem fazer isso. Mas existem as pessoas que fazem isso sem as mulheres, e isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque elas não viveram isso, e de repente elas podem estar ou reproduzindo coisas antigas, ou reproduzindo coisas que elas ouviram falar, eles no caso, né? Uhum. Ou qualquer uma dessas coisas, né? Então isso é ruim. Mas assim, primeira coisa, homens, pensem seriamente em se livrar da pornografia. Seriamente, assim. Porque isso traz problemas sexuais para vocês e para nós, né? Segunda coisa, não interrompam uma mulher quando ela tá explicando alguma coisa para você. Brincadeira. O Google deixa, gente, brincadeira. Mas eu tenho que mediar as coisas, senhora. Se eu deixar você falando 50 minutos, sabe o que Brincadeira. acontece, né? Que a gente tem um tempo e você me mandou, você me deu, só para avisar todo mundo, para justificar, porque ela tá usando o exemplo. Ela me deu 7 perguntas, eu fiz 2 só, porque ela fala e tá tudo Mas eu bem. respondo. Você viu, né? Você sempre Não, responde. você, na verdade, você fez as perguntas para Misturei. mim, mas eu não tenho necessidade de estar aqui neste momento. E eu acho que isso é muito simbólico, porque você já trouxe todas as construções e todas as respostas de fato, né? Tava Mas eu, ansiosa, eu ia caber na live tudo que eu precisava falar. E eu desemboquei a falar. Não, mas você sabe que tem uma coisa importante disso que você está dizendo, brincadeiras à parte, que a gente está brincando com essa questão que é muito séria, né? Do quanto as mulheres são tolhidas de falar mesmo. E aí esse homem hétero, branco e tal, 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 ele é realmente imaturo nesse processo de solidarizar, de empatizar, de pensar no outro, como você mesma disse e tal. Agora, eu tenho feito essas perguntas, né? Eu fiz isso para o Thales, né? Perguntei qual é o papel do hétero nessa luta. Fiz para o Everton qual é o papel do branco. E estou fazendo para você qual é o papel do homem.
Porque existe uma questão para mim que é assim, você mesma já respondeu isso, assim, a história ensinou errado esse homem. Então, aonde que Uhum, ele vai buscar essa informação? Porque se ele for buscar na sim. história, ele não Nossa Senhora, encontra. não. Não. Então, por isso que eu falo assim, Letícia, você como mulher, e aí eu perguntei pro Everton, eu perguntei pro Thales, porque se não é o Thales, na condição sexual, homoafetiva dele, dizer para o hétero o que está errado do que ele está fazendo, esse hétero vai buscar onde essa informação, Uhum, entende? E aí, claro, a gente tem uma falácia gigantesca educacional, porque a educação é heteronormativa, a educação é uhum, racista, a educação é uhum, machista. Então, assim, tá, eu vou lá procurar no livro. E aí, o que eu acho lá no livro? Eu não acho, eu não sei o que eu, homem, preciso fazer, né? uhum, uhum. Acho que escutar e tudo mais, mas a gente fica nesse lugar Onde que eu busco essa informação? onde é que eu... Por isso que eu falo pra você, a gente será que precisa reestruturar tudo para reeducar essa sociedade ou a gente tem um lugar ou alguém que pode falar assim, olha, isso está errado, isso está certo, então vem comigo porque é assim. Agora você vai sozinho, entende? Então, mas essa é uma grande questão. Essa é uma grande, enorme questão. Por quê? Porque a gente tem veículos de comunicação que são muito bons. Então, tem lá o canal da Jujut, por exemplo, que é muito bom. Tem o livro Vagina, uma autobiografia da Virginia Woolf, muito bom. A gente tem vários canais muito bons. Mas o problema do que eu vejo, né, na minha vivência do homem hétero, branco, né, etc, etc, é que ele não ouve. Ele não quer ouvir. Esse é o maior problema, né? Então eu já cheguei a falar para um grande amigo meu, assim, cara, para tudo que você está fazendo e escuta o que a sua mulher está dizendo para você. Uhum, Escuta o que a tua namorada está dizendo para você. Vocês têm que entender, como homens, que nós somos cíclicas. Então a gente está sempre à frente. Porque as nossas frustrações, elas são diárias, tudo. Então, eu tenho um útero. Esse útero me dá uma semana hipercriativa. Uma semana que eu tô morrendo de sono. Uma semana que eu só choro. E na outra semana eu tô, nossa, a maior esportista do universo. Eu tenho isso todo mês. Só que a sociedade, ela não é assim. A sociedade não quer saber que eu tenho isso. A sociedade fala, olha, eu quero que você seja criativa todo dia. uhum, De trabalho, né? Isso torna a nossa vida cíclica. Então a gente vive nesses altos e baixos. E aí é muito fácil, porque a vida do homem é retinha, certo? Se eu pegar o meu fio de cabelo que é lisinho aqui e esticar, ele não estica mais que isso. Se eu pegar o seu fio de cabelo que é enroladinho e esticar, o seu cabelo não vai ser bem maior? É só isso, né? Então, quando as mulheres falam de coisas, é porque elas têm um conhecimento muito maior, porque as frustrações são muito maiores, a necessidade de resiliência é muito maior, né? A mulher, ela tá acostumada a se adaptar ao outro. Ela se acostumou, né? Quantas vezes você não vê uma mulher falando assim, ah, nem vou falar nada, porque vai começar uma brigaiada, né? Ai, não fala isso pro seu pai hoje não, fala amanhã, que hoje ele tá de mau humor. uhum, Ai, que não sei. O homem, ele não tem essa habilidade, porque ele tá sendo poupado, uhum, poupado. uhum, uhum, Então, quando ele não é poupado, ele fica agressivo. uhum, Então é difícil chegar nesse homem. Se esse homem quiser sair dessa condição, que aí é a única coisa que dá para fazer, ele precisa urgente ouvir uma mulher com uhum, todo o respeito do mundo e ter ciência de que não importa onde ele esteja, ela vai estar à frente. Não é culpa de ninguém. É o nosso corpo, uhum, né? Isso nos possibilita. Por isso que as mulheres da antiguidade eram consideradas sacerdotisas, mestres intuitivas, né? Oráculos. Por que eram as mulheres as bruxas? Porque elas tinham isso. Filho, se você não fizer um chá de canela para você, se você tiver com uma cólica, você tá lascado. Você vai lá no mato, lá, você procura qualquer coisa pra fazer um chá. Né? Então a mulher, ela tá sempre nesse movimento. É muito fácil a gente se desconstruir. Então, a gente precisa que homens queiram se desconstruir. E esse é o desafio. uhum. Essa motivação é o desafio. Só que eu posso garantir, se esses homens fizerem isso, eles vão ter uma vida muito melhor, porque eles vão começar a aprender. E aprender, gente. Nossa Senhora, eu acho que não tem nada mais prazeroso que aprender, né? De se desconstruir, de buscar conhecimento novo, novas habilidades. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha.
Ô, Letícia, temos aqui duas perguntas, vou traduzir aqui para você, mas acho que didaticamente você chegou a uma conclusão do que o homem esse precisa, que é querer e ouvir, certo? É isso? Uhum, sim, querer e ouvir. Muito bem. E Então fugir vamos. de estereótipos, né? Como pornografia. Fugir desses estereótipos, desconstruir esses estereótipos. Bom, ó, a gente está entrando nos últimos minutos. Eu vou trazer essas duas perguntas aqui para Letícia, depois a gente já entra nas configurações, nas considerações, configurações, ó, nas considerações finais. A Thaisa Deusa disse: sobre a Maravilhoso. prostituição, liberdade de escolha da mulher ou serviço ao patriarcado? Tananã. Isso é muito polêmico, né? Eu vou falar o que eu penso. É um serviço ao patriarcado. Porque é a exploração do corpo da mulher. Porque é uma cultura, né? A prostituição ela é uma cultura. Como é que você ganha dinheiro? Você tem que estar bonita. Você tem que performar. Você tem que ser atraente, né? E muitas mulheres que se dizem, né? Então a gente tem, por exemplo, a Bruna Surfistinha, né? Bruna Surfistinha já declarou, eu adorava, né? Ser prostituta, acho que tinha que legalizar e tal. É uma mulher, primeiramente, privilegiada por onde ela está, né? Ela sempre teve uma estrutura. E, segundo, é uma mulher que ela tem essa escolha, mas talvez ela não devesse profissionalizar isso em sororidade, né? Uhum. Porque a gente vê que as manas que estão na prostituição são manas que não têm dinheiro para se manter, são manas que às vezes estão escravizadas, porque a prostituição se torna, né, um processo escravo da mulher. A gente tem as dívidas impagáveis de bordéis, a gente sabe que rola tudo isso. A gente sabe da questão da violência, então as manas são muito violentadas dentro dessa prostituição, porque a prostituição ela é a objetificação do corpo da mulher, né? Eu trato aquela mulher como um produto, uma mercadoria. Isso aqui é um produto, uma mercadoria. Se eu amassar, eu não vou sentir remorso. Uhum. Não é uma pessoa, né? Então, Uhum. quando a gente transforma pessoas em produtos, os resultados não são bons. A história tá aí para comprovar, né? Eu não consegui tirar a pergunta daqui, eu vou já colocar outra em cima, que acho que daí sai a da Thaísa. Isa Vamos lá. Angelotti, espero que você ainda esteja aí. Você perguntou há 5 minutinhos atrás. A pergunta dela é: como abordar os homens quando cometem uma atitude machista? Tô cansada de ter que pegar na mãozinha. Isa, todo mundo tá cansado. Isa, amada, tá todo mundo cansado. A gente tá cansada mesmo. Inclusive, essa é uma geração de mulheres que não sei se vão ter relacionamentos heteronormativos. Porque, de novo, né? Não sou eu a responsável por pegar na mãozinha do cara. O cara tem que estar aberto a entender, né? Então, se eu corrijo um cara e ele não quer entender o que eu tô corrigindo, eu me retiro. Porque não tem como, né? A gente não consegue convencer ninguém. A gente consegue que uma pessoa tenha dúvida do que está acontecendo com ela e ela chega pra gente e fala: olha, eu tenho essa dúvida. E a gente ajuda a construir. Agora, convencer eu não consigo. Se o Guga não quiser me ouvir, não consigo convencer, né? Então, a gente faz esse papel da educadora social, né? Mas se a gente vê que não tá valendo a pena, vai embora. Mas, de fato, a gente tem que ter essa paciência. Eu sempre falo que você tem que ver a pessoa que vale a pena você ter essa paciência. Porque se você conhece pessoa de longa data, ela só quer brigar, ela só quer, né? Daí não tem muito o que você fazer. É um desgaste emocional teu, né? Então a gente tem que se preservar. Se preservar também faz parte da emancipação do nosso corpo. Muito bem. Let's, antes das suas considerações finais, eu vou fazer a pergunta que eu estou fazendo para todo mundo, que é a pergunta: até quando? Socorro, né? Até quando? Bom, é isso, né, Guga? A gente não sabe quando, né? Uma data, não existe uma data. Mas a gente sabe que isso que existe hoje está fadado a falhar, está fadado a desgraça, desgraça mesmo, né? Está fadado a violência, está fadado, né? Isso vai ter que acabar. Então a gente está vendo que mulheres não estão suportando se relacionar, né? Então, tem duas opções aqui, né? Ou os homens começam a se mexer, ou eles não vão conseguir se relacionar. O que eu acho que vai acontecer olhando a história? Eles não vão conseguir se relacionar, a misoginia vai crescer. A história nos diz isso, né? Uhum. Então, o que eu acho? Eu acho que não tem como fazer essa previsão de até quando, mas eu acho que todo mundo que partilha dessas ideias, que partilha de uma
de um anseio, né, de uma vontade por um mundo melhor, tem que fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Uhum. Nem que a gente fale para a parede, né? Mas a gente tem que começar a falar, a gente tem que começar a se posicionar, a gente tem que escolher melhor os nossos candidatos políticos, né? O pessoal acha que política é brincadeira, né? Que a gente pode se isentar, ou que a gente pode... Os direitos mais frágeis que existem são os das mulheres, né? E os das pessoas pretas, como a gente estava falando, né? Então, assim, são os direitos mais frágeis que existem. A gente tem a política não é só para dar direitos, é para garantir o que a gente já conquistou também, né? Então, a gente precisa também ter uma visão política das coisas, se politizar de fato e colocar pessoas que são representações dos nossos ideais, onde elas possam, né? Você fez essa cara, até perdi aqui. Onde elas possam fazer por nós, né? E que a gente faça também, porque às vezes a gente fica esperando outro fazer. A gente pode começar alguma coisa a partir de nós mesmos, né? Gente, nós vamos chegar aqui ao fim, até por uma questão de tempo mesmo. Ai, tô É triste. muito, é muito interessante que assim, os três que estiveram aqui até agora, né, o Thales, o Everton e a Letícia, obviamente, sem a necessidade de combinar, eles chegaram a conclusões muito parecidas dentro das questões, e claro, sem ignorar as especificidades de cada tema, mas da importância da política nesse processo todo e de que a gente precisa realmente sair desse lugar de ignorância política, eleger pessoas que possam trazer de fato uma reestruturação desses lugares de poder. Eu fiz, né, como eu falei, eu fiz essas perguntas de as pessoas que criaram o racismo, as pessoas que criaram o machismo, as pessoas que criam a homofobia, o que elas têm que fazer, o que elas podem fazer, ou aqueles que simpatizam, e acho que na fala dos três aparece essa questão de, primeiro, querer, precisa escutar, precisa aprender, precisa ir atrás, né? E também acho que uma coisa muito clara e que fica para mim na conversa com a Letícia é o quanto a gente está cansado, cada um dentro da sua luta, assim, de historicamente ter que ficar contando uma história que a gente já está cansado de contar, né? Sem o êxito de reconstrução dela ou de, sei lá, de manutenção de outras possibilidades. Então há uma exaustão, por isso que o nome, inclusive, desse dia é Até Quando? Porque tá assuado, né? Tá exaustivo, assim. Gente, espero que vocês tenham a galera falando assim, que mulher maravilhosa, arrasando, parabéns, que Ah, pena. obrigada, gente. Maravilhosos. Muito obrigada a todo mundo que participou com a gente. Segue lá nosso perfil, @síntese_dho, tem bastante coisa legal, tem os links na bio, seguem lá, sigam lá, né? E vejam o nosso trabalho também, que é bem legal aqui. Gostaria de agradecer o Guga, que é uma pessoa maravilhosa, além de tudo, né? Um dos mestres da minha vida, aprendi muito com ele. E hoje estou aqui nessa posição de ensinar, eu tô me achando. Agradeço imensamente. Você Muito sempre esteve na obrigada. posição de ensinar, sempre esteve, né? Acho que até independente da temática ser do teu lugar de protagonismo dessa live, a possibilidade de ensinar, ela está sempre ao nosso alcance, porque nós somos seres únicos e a gente tem recursos internos para mostrar ao outro. E é só querer, é isso que você falou, assim, a gente precisa querer. Eu lamento muito, assim, quando eu me enxergo machista, quando eu me enxergo racista, quando eu me enxergo representante de uma história, eu lamento muito porque eu acredito que exista uma dificuldade desse querer, né? Porque não é historicamente interessante para quem está no lugar de poder sair do poder, né? Uhum. É por isso que a arte talvez seja para nós uma das vias mais vitais de reflexão e de acessar esse eu que não quer e que talvez tenha dificuldade de escuta, né? Porque aí a Uhum. gente vai por outros, a gente vai pelo sensorial, né? Assim, ah, então tá bom, você não quer me ouvir, mas olha, mas vê, mas Sente, então. sente, mas É. pega, né? E é por isso que a gente se mantém aí dentro desta bolha muito boa Ai, que falta faz, que né? falta Teatro na faz. vida. Bom, muito obrigado. É isso. Ela já trouxe aí os dados para vocês seguirem a Letícia. Não deixem de seguir, acompanhem as reflexões que ela faz. Ela já está de volta aí para falar sobre outras coisas no núcleo. Que o núcleo é Nossa. dela, de todos eles e de todos vocês. O núcleo é para ser de todos nós. Então, ocupem da forma que vocês quiserem, tá bom? Agora a gente vai fazer uma pausazinha de 5 minutos, porque às 17 horas a gente tem um bate-papo com a Elaine Sideli sobre as proteínas que choram. Não percam, tá Nossa. bom? Amo.
Se cuida, amo você, viu? Também, meu Beijo, amor. gente. Beijo. Tchau, Tchau.